E aí galera, beleza? Você sabe que tem uma certa lenda entre criadores de canário, entre quem for criador de canário aí pode até me confirmar, que dizem o seguinte, canário principalmente o canário belga, que dizem o seguinte, o canário só vive em gaiola, porque ele não sabe viver na natureza. O canário, se você soltar ele, deixar ele livre na natureza, no que seria o habitat dele, né? Como qualquer ser vivo, como qualquer pássaro, como qualquer ave, como qualquer ser vivo na natureza, ele morreria. Porque ele não sabe caçar, ele não sabe se alimentar, ele não sabe aquela coisa toda. É óbvio que isso aí é uma lenda, todo ser vivo nasceu para ser livre. Nós seres humanos, inclusive, temos o livre-arbítrio. Por que eu faço essa introdução dizendo isso? Porque na China, eles criaram essa perspectiva de que todo chinês, todo ser humano, todo indivíduo lá, ele nasce, vive e morre em função do Estado. Ele é preso em gaiola. Sua liberdade é completamente cerceada. Então, eles são pássaros em gaiolas que muitas vezes não conhecem a liberdade. Inclusive, a questão do canário, quando ele vive naqueles viveiros que eles chamam ali, né? Que ele vive preso ali, mesmo os filhotes eles não conseguem nem ensinar. Então, isso aí é passado de geração em geração, por isso que se criou essa lenda de que o pássaro criado em gaiola não sabe o que é liberdade, ele não sabe viver em liberdade. E isso aí acontece na China. Então, só que a esquerda, ela vende aquela ideia de que o comunismo na China deu certo, porque lá é desenvolvimentista, por causa da tecnologia. A China tem cerca de 1,5 bilhão de habitantes. Tudo que a China vende em termos de ideia de prosperidade, de desenvolvimento, de riqueza, tudo gira em torno de Pequim, da metrópole, da grande metrópole, aquela coisa do 5G, dos carros, do homem à lua, tudo faz parte de uma estratégia de marketing, de máquina de propaganda. Sim, eles têm essa tecnologia, porque lá nesse sentido é meta-comunista e meta-capitalista, porque eles foram influenciados e eles foram abastecidos e eles criaram um metacapitalismo pirata, porque empresas americanas, desde os anos 70, nos anos 80, eu vou trazer isso aí mais a fundo, investiram na China, porque lá o cara trabalha 14, 15, 16 horas, tem mão de obra a fuzel. Então, por exemplo, na China tem trabalho, não é que seja análogo a escravo, é escravo mesmo. Os caras trabalham 14 anos, não tem direito a nada, principalmente no interior da China. Foi isso que eu quis me referir quando eles vendem essa ideia da grande metrópole desenvolvida. Então tu pega ali o que tem a grande metrópole, 50 milhões, 80 milhões, 100 milhões, vamos botar 150 milhões, é mais ou menos 10%. O resto vive numa miséria, numa pobreza, e eu digo isso. Tem uma reportagem numa matéria de 2008, quando houve a Olimpíadas de Pequim. Ana Paula Padrão teve na China, eles tiveram que recrutar chineses do interior para construir as obras das Olimpíadas, né? E aí ela fez entrevista com alguns chineses que estavam lá trabalhando, alguns operários, que na realidade não eram operários, tiveram que fazer um curso relâmpago ali para trabalhar ali, trabalhavam 12, 14 horas, trabalho completamente insalubre, mas eles não tinham escolha. O Estado, o governo, o regime, o partido determina, porque na China é assim, eles determinam quantos filhos tu pode ter, eles determinam como tu pode viver, como questão, por exemplo, tu nasce no interior da China, tu não, é muito mais fácil você entrar como clandestino do México para os Estados Unidos, tirar um passaporte mexicano, entrar ilegal nos Estados Unidos do que tu se movimentar de uma cidade para outra. Tu não tem propriedade privada nenhuma,
tudo pertence ao Estado, tu vive em função do Estado. Existem algumas exceções de que, por exemplo, tu nasce no interior da China e tu quer ir para Pequim, aí você tem que se filiar no partido. Uma outra ideia que eles falam errado, que lá é partido único, não, tem 7, 8, 9 partidos, mas é tudo partido satélite do Partido Comunista. Então, por exemplo, no interior tem as prefeituras lá deles, lá vamos supor assim, prefeituras, só que é tudo, pessoal, vamos transportar aqui para o Brasil. O Partido Central é o PT, o PCB, PCdoB, todo o resto é PSOL, PDT, não tem partido que seja opositor ao partido, ao partidão, ao partido único, ao regime. Se for opositor, ele é caçado, ele é perseguido, ele é consumado. No interior da China existem campos de reeducação, que são campos de concentração. Então tudo que eles vendem dessa grande nação desenvolvimentista, na realidade, faz parte de um marketing, de uma grande máquina de propaganda que esconde o que acontece na realidade naquele país, naquela nação. A China, por maior que ela seja, não é autossuficiente, ela depende de importação, inclusive de alimentos. O solo na China não é tão fértil como é, por exemplo, no Brasil, como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Eles têm uma imensidão lá de solo improdutivo, então eles dependem. Então tudo isso são falácias. Esse negócio de dizer que o comunismo na China é um exemplo de que deu certo, não. Aquilo lá, ele cerceia a liberdade se você não fizer parte do rebanho, se você não fizer parte o que o Nietzsche chamava de moral do rebanho. Então tirem isso da cabeça, que lá é miserável. Como eu estava falando, a Ana Paula Padrão em 2008 pelo SBT entrevistando, até cortaram ela entrevistando, mas se você pode procurar aí, deve ter aí na internet, os operários chineses que foram trazidos, recrutados do interior da China, o que eles passavam lá, 12, 13, 14 horas de trabalho por dia, 7 dias por semana. Não tem essa de escala 6 por 1, 5 por 2, não. O comunismo lá é como eles querem, é como eles quiserem meter lá. Nos anos 80 ali as pessoas mandavam, por exemplo, muitas fábricas americanas se instalaram lá porque mão de obra barata, trabalha 14 horas por dia, criança de 12, 13 anos trabalhando 12, 13 horas por dia, não tem isso aí, eles não falam, ninguém fala, os comunistas eles não falam isso aí, né? Botavam assim, por exemplo, a calça jeans, montou uma fábrica lá, as pessoas botavam, os chineses botavam um bilhete no bolso das calças pedindo socorro para que se libertassem daquilo lá. Todo mundo sabe o que aconteceu na Praça Celestial em Pequim em 1989 ali, que eles passaram, os estudantes lá suplicando por liberdade, passaram com um tanque por cima deles. Não tem essa de liberdade. Então tirem da cabeça a ideia de que a China é um modelo de desenvolvimento. Ali eles veem essa ideia meta capitalista, um capitalismo pirata. Eles piratearam todo, porque tudo, até o Steve Jobs, botaram fábrica lá, porque lucravam. Isso aí os Estados Unidos tinham interesse lá, quando deu aquela abertura econômica, botavam fábrica, a Fuzel lá na China, eles pegaram toda aquela tecnologia. Então esse negócio aí de a China vende isso, a própria Coreia do Norte vende também. Vende ali, tu mostra Pyongyang como se fosse uma cidade super desenvolvida, um aeroporto super tecnológico, maior biblioteca do mundo, que não tem nada lá. Só que é o seguinte, tudo você é subjugado, sujeito, o maior firewall do mundo está na China. Agora, se você acha que viver como um canário, preso em gaiola, mesmo que isso signifique uma ideia de um país desenvolvimentista, mas que você é preso dentro da gaiola, você está sujeito aos alpistes que o Estado, que o regime vai te dar, tudo bem, aí você concorda que a China é um modelo de desenvolvimento, mas não é um modelo de desenvolvimento para país nenhum. Não existe desenvolvimento humano, qualidade de vida humana, felicidade humana sem liberdade. Sem liberdade. Na China, olha o que aconteceu ali, naquela. Todo mundo sabe o que aconteceu, o que veio de lá da China. Médicos perseguidos, pessoas trancadas dentro de apartamento, que eles cerravam os apartamentos das pessoas ali para o isolamento, aquilo ali. Então tu é completamente sujeito, tudo é estatal, tudo é controle social, tudo é preso numa gaiola.
tudo é preso. Então tirem da cabeça quando alguém for te falar. Teve um rapaz ali, um youtuber americano que foi fazer uma jornada pela China, entrou no interior lá, os caras perseguiram ele. Teve aquela questão do cara que pegaram ele lá, depois foi a julgamento nos Estados Unidos, pegaram um americano também que estava lá, um jornalista, no caso era um jornalista, que espancaram ele lá, fizeram um monte de coisa lá para ele, para que ele não divulgasse para o mundo o que acontecia lá naqueles grotões da China. Tudo parte de máquina de propaganda. Tem canais do YouTube mostrando receita, cozinha chinesa no interior. Tudo aquilo ali faz parte de uma máquina de propaganda que eles escondem o que de fato acontece. A miséria, o flagelo, a ausência de liberdade. Então, por exemplo, vamos supor aqui no Brasil, tu nasce no Nordeste, um dia tu quer ir para São Paulo. Pode ter a liberdade para ir num país democrático, livre, tu fazer isso. Na China, não. Na China, tu tem que pedir permissão para o Estado, só pode ir em condições excepcionais se tu se casar com alguém lá, e ainda assim é mais fácil tu entrar nos Estados Unidos ilegalmente do que tu se mudar de uma cidade para outra no interior da China, tudo cerceado. Então tirem da cabeça isso. Mas acontece que eles fazem essa narrativa, e eu só estou trazendo isso porque eu estava assistindo um programa de televisão, o cara dizendo, olha, mas olha o comunismo na China, como ele se desenvolve, tecnologia, aquela coisa toda. Existe aí um interesse do Ocidente na China, existe porque é lá a mão de obra, são 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas como mão de obra, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. O direito é aquilo que o Estado acha que tem direito, não tem leis assim que você possa democraticamente reivindicar alguma coisa, sindicato, sei não. Tu vai para a China, por exemplo, você é um brasileiro que quer montar uma empresa tua na China brasileira, entrar lá como multinacional, tu tem que ter um guanjin, tu tem que ter um CEO chinês que vai ficar te vigiando, se tu não pode contrariar nada que seja, tu tem que ter o guanjin é o cara que é amigo de algum político chinês, do Partido Comunista, e assim mesmo tu tem que colocar um CEO que seja chinês. Então, cara, tirem da cabeça a China como modelo de sociedade desenvolvida, de sociedade onde você pode tirar algum proveito como espelho. Nada contra o povo chinês, que é um povo sofrido, eles foram aprisionados em gaiola. O que eles fizeram com o Tibete, os tibetanos lá têm até hoje, eles dizem, daqui uns 1000 anos pode ser que isso muda. Porque o tibetano, o monge tibetano tem sempre essa paciência, essa perspectiva. Pode ser que um dia mude. Não vai ser através de revolução, vai ser através talvez de algum outro meio, através da tecnologia. O que eles fazem com os artistas, aquele cara ali que era artista que ele denunciou que fora da China, em palestras pelo mundo, invadiram o apartamento dele, destruíram todas as obras dele. Aquela moça que foi para os Estados Unidos e denunciou através de carta o que acontecia na China, perseguiram a família dela lá na China. Então isso aí são N exemplos. Então tire da cabeça a ideia de que a China seja algum modelo de desenvolvimento humano, social, cultural. Não. E lá é tudo subjugado. Eles dizem até 2015 cada família só podia ter um filho. Eles abriram agora para 2 filhos. Daí de repente eles mudam. Não, mudam e dizem não, só pode ter um filho. Isso aí, e tu não pode discutir, tu não pode contrariar, não pode se opor, não tem democracia, não tem nada. E eles consomem com o cara se o cara for querer ser subversivo. Eles consideram subversivo, consome e não tem conversa, e é assim mesmo, e é assim. Nada, os chineses são um povo que eles têm já está introjetado na cultura deles essa questão, isso aí desde o Império Chinês, essa coisa assim de não ter democracia.